ver se vai... Aí, agora. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, nesta quarta-feira. Hoje é dia 18 de outubro de 2023. Hoje nós teremos o estudo Evangelho segundo o Espiritismo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E o estudo de hoje será coordenado pelo João Osvaldo. João Osvaldo, fica com você. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui junto com vocês, partilhando um pouquinho do nosso conhecimento, que não é muito, né? Mas é um pouco que a gente pode compartilhar, e eu sei também que cada um daqueles que estão presentes tem sempre algo a acrescentar e a nos dar, que colabora para o sucesso e o crescimento espiritual de todos nós. Principalmente nós estamos lá na Casa Ramatiz, que estamos todos juntos por um motivo óbvio da nossa reencarnação, do nosso plano reencarnatório, e com todas as pessoas que passam em nossas vidas. Agradecemos hoje por essa oportunidade que Deus nos concedeu, por todas as provas que nós fomos submetidos, agradecendo pelas aquelas que nós saímos vitoriosos, e agradecendo mais ainda por aquelas que nós não tivemos um sucesso tão grande quanto esperávamos, pois são essas que nos burilam, que nos aperfeiçoam e que nos tocam para frente, nos empurram para o nosso crescimento. Gratidão pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, por todas as bênçãos que foi conseguido até nesse momento e todos que vão ser conseguidos ainda dentro desse dia e no dia de amanhã também. Gratidão aos espíritos consoladores, aos espíritos guias que estão aqui no momento nos orientando, a Falange Ramatiz, que sempre nos acompanha e nos protege. Gratidão. Bom, meus irmãos, hoje não é bem um estudo, né, mas um bate-papo, uma conversa, uma exposição do conhecimento que a gente adquiriu, que nós adquirimos durante a nossa jornada. Então, alguns caminham rapidamente, né, outros caminham um passo um pouco mais lento, mais amplo, todos nós caminhamos na mesma direção, em direção à luz. Então, o estudo de hoje está no capítulo 8, o Bem-aventurados puros de corações. E eu vou começar lendo a primeira introdução que Cristo fala, né, é falado no Evangelho, que diz assim: deixar vir a mim as criancinhas. E isso aí tem uma conexão junto com o tema que nós vamos estar ali lendo depois, estudando, conversando depois. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Apresentaram-se a Jesus, então, umas criancinhas, a fim que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as e impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, de 13 a 16. Então, às vezes é normal, né? Nós vemos ali no centro, nas casas de orações, as crianças tocando o terror, né? E muita gente fica incomodado, que é onde já se viu, que o pai é isso, a casa não vê isso e tal. E será que nós estamos nos comportando direitinho como a gente tem com essas crianças? Porque elas são puras de coração. Elas têm aquela pureza, elas têm a sinceridade, elas não medem as palavras, né, para colocar em nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir. Elas falam a verdade de uma maneira singela, de uma maneira simples, de uma maneira honesta e objetiva. Então, essa criança, esse espírito de criança, que na verdade dentro daquela criança fisicamente imatura ainda, ela está encarcerada ali um espírito muito antigo, um espírito velho, entre aspas, né, já de muitas andanças, assim como nós não somos. Só que hoje nós somos num corpo já com a certa idade, né? A diferença nossa é essa, mas nossa, em termos de espirituais, em termos de evolução, nós somos já um espírito, às vezes aquele espírito que está ali encarcerado naquele pequeno corpo, até muito mais velhos que nós. Então, vamos prestar atenção quando a gente vê lá no centro, lá na casa, aquelas crianças brincando, dando risada, a gente fica, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Vamos colocar limite, sim, mas um limite que educa, que disciplina, que ensina, que evolui, e não aquele limite castrador que tolhe e que inibe e que destrói a moral da criança. E entrando naquilo que nós nos buscamos hoje, nos comprometemos, né, tentando falar alguma coisa, é um tema muito legal, um tema muito bom, um tema bem abrangente, chama-se escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. Uma chamada pesada, né? Como que minha mão vai causar um escândalo? E como que eu vou cortar minha mão? Eu vou ficar um amputado, vou ter uma mão só. Se a outra mão fizer alguma coisa errada, eu vou amputá-la, eu vou ficar sem mão, um desmãozado, igual falaria alguns filósofos das políticas nossas antigas. Será que é isso que Cristo, né, que o Evangelho vem nos ensinar, que para cada escândalo que eu cometo, eu tenho que decepar uma parte do meu corpo, um órgão, uma mão, um pé, um olho, tampar um ouvido? Será que é isso que Jesus, Cristo, quer que façamos? Aquele que escandalizar, porém, a um dos pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande mó aqui é pedra, e o lançasse ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que se suceda escândalos, mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Ora, se tua mão ou o teu pé te escandalizam, cortai-o e lançai-o fora de ti. Melhor-te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançados no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tirai-o e lançai-o fora de ti. Melhor te entrar com um só olho do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Mateus 18, 6 a 11. E se o teu olho direito, que te serve de escândalo, arranca e lança para fora de ti, melhor que perca um dos teus membros do que ter todo o teu corpo e ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, cortai e lançai fora de ti, porque ter, é que se perca um dos seus membros do que o seu corpo para ir para o inferno. Mateus 5, versículo 29 e 30. Então, vocês vejam que, se a gente fosse levar ao pé da letra essa lei antiga, né, nós estaríamos hoje totalmente todo mundo bem amputado, né? Então, nós entraríamos aí, muita gente mangueba, sem os dois pés, sem as duas mãos, né, sem os dois olhos, porque nós somos, toda vez nós somos lançadores desses escândalos, nós somos motivo de escândalos. Mas, o que é escândalo? Né? É aquilo que eu fico horrorizado, que me causa estranheza, me causa alguma coisa dessa maneira. Por que eu fico escandalizado? Então, tem duas definições de escândalo, uma didática, né, uma que é da nossa língua portuguesa, que diz o seguinte: é todo fato ou acontecimento que contraria ou ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas. Então, o escândalo é tudo aquilo que vai contrariar aquela normativa, seja ela familiar, né, moral, da sociedade que foi feita com o tempo, ou mesmo aquelas legalidades, né, penais das leis sociais, né, do nosso código, nosso ordenamento jurídico, e tem um outro tipo de punição que não vem ao caso aqui nesse momento. Então, toda vez que eu contrario dentro do centro, ou dentro de uma igreja, ou na sociedade, no clube, ou em alguma coisa, aquela moral, aquele conceito de ética que tem ali dentro, né, eu estou causando um escândalo, ou sendo escandalizado. Porque eu fico escandalizado quando alguém fere esses conceitos e aquilo me fere muito o meu sentimento.
E ainda, por outro lado, escândalo é a perplexidade, o sentimento de revolta que eu sinto, né? Provocado por um ato que viola as convenções morais e as regras de decoro. Basicamente a mesma coisa, só que dito com outras palavras. Então eu fico furioso, eu fico indignado, eu fico revoltado, eu quero matar, eu quero enterrar, eu quero julgar, eu quero condenar, eu quero fazer tudo, menos compreender o meu irmão porque foi feito aquilo. Né? Então, eu me julgo no direito de condenar, de escandalizar, de botar o dedo, de apontar tudinho, mas eu não tenho compaixão, eu não tenho a minha caridade, não pratico aquela caridade difícil de ver, onde eu perdoo o meu irmão com todo o meu coração, onde eu pratico a oração por ele em silêncio. Eu não preciso, no meio da nossa casa, me ajoelhar e rezar em voz alta, orar em voz alta, por um ou por outro, ou pela casa toda ali. Ninguém precisa saber disso. Sabe? Eu tenho que fazer isso em silêncio. Toda vez que a gente se escandalizar com alguma coisa e que a gente for ter esse comportamento, nós estamos causando um escândalo também, que está indo contra os velhos conceitos, né, os bons conceitos, né, a boa moral, e contrariando a lei divina, que é a nossa lei maior, que é a lei de Deus. Então, meus irmãos, mas o que é esse arrancar? O que é esse cortar? O que é esse eu estipar uma parte do meu corpo? Eu tirar aquele membro que, entre aspas, estaria causando esse escândalo, que estaria violando as nossas morais, as nossas leis morais. Que eu estaria contrariando aquela convenção de lá dentro da minha casa, onde eu sou obrigado a seguir uma série de regras físicas, né? E também aquela regra de bom convívio que está implícito no nosso dia a dia, que ninguém precisa falar, né? Então, como que eu posso entrar numa casa, né, chegar lá e não respeitar as pessoas que estão lá dentro, né, não respeitar a pessoa que está indo lá buscar um tratamento, não respeitar aquelas pessoas que estão ali trabalhando arduamente, se dedicando, se entregando de coração, não respeitar o nosso ordenamento, o nosso código, a nossa lei, porque nós sabemos que nós temos vários irmãos que não querem seguir a regra. Já sou espírita há mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, sabe? Eu já participei aqui da fundação da casa, não sei o que e tal, sabe? Mas não segue a regra, não são um exemplo. Estou falando isso de uma maneira geral, tá? Especificamente de uma maneira geral. Então, toda vez que eu estou lá dentro, eu tenho que submeter, sim, àquele ordenamento que tem ali, porque senão eu vou estar escandalizando, eu vou estar fazendo um escândalo ali dentro também. Estou provocando. E essa mudança desse escândalo que eu tenho que amputar, não significa eu cortar fisicamente a minha mão. Como eu disse anteriormente, né, nós estaríamos um bando de gente aí, né, bem capenga, sem mão, sem pé, sem olho, sem nada. E quem vai conduzir quem nessa brincadeira toda? Então, essa mudança, né, esse extirpar, essa vigilância que você tem, começa pela nossa reforma íntima. Porque, através da nossa reforma íntima, dessa mudança de comportamento interior, eu começo a mudar a minha visão, eu começo a ter uma outra visão sobre o meu irmão. Eu deixo de ser orgulhoso, eu deixo de ser vaidoso, sabe? Eu deixo de ser rancoroso, eu deixo de julgar, eu ouço mais, eu presto mais atenção no meu irmão, eu olho nos olhos das pessoas para ver realmente o sentimento que ela está passando. Eu encaro as pessoas de frente, não no sentido de afrontá-las, e sim de acolhê-las, sabe? Não naquele olhar intimidador, mas um olhar que a pessoa se sinta acolhida naquele momento. E que também eu possa ser acolhido nesse momento. Em algum momento da minha vida, eu preciso desse colo, eu preciso desse carinho, eu preciso desse acolhimento. Afinal de contas, eu sou um mortal e sou um espírito em evolução, né? Eu tenho trocentos e dois defeitos que eu conheço, fora o que as outras pessoas me indicam também todos os dias. Então, nesse momento que a gente começa essa introspecção, que a gente
e nós começamos a olhar, a nos olharmos por dentro e vermos, deixar a nossa luz brilhar, colocar aquilo que nós temos para fora, o nosso melhor, a nossa melhor versão, tá? A gente começa a ficar melhor. Porque nós, né, nós temos aquela velha máxima de querer buscar a liberdade, a felicidade, a alegria nas coisas mundanas, né? No mundano aqui, no sentido, não é no sentido pejorativo, nas coisas do mundo, no exterior, e sendo que muitas coisas estão dentro de nós. E essas ferramentas que nós necessitamos para não escandalizarmos as outras pessoas, estão dentro de nós. Estão no nosso coração, estão no nosso íntimo. Mas muitas vezes o meu orgulho, né, a minha vaidade, né, não deixa com que eu exerça essa parte boa que todos nós temos. Não existe exceção. Ah, eu não tenho nada, João. Não, você tem muito, meu irmão. Muito. Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas fluírem. Seja natural, seja como a criancinha. Você lembra que eu falei que nós temos utilidade? Seja um puro como aquelas crianças que são aceitas por Deus, como elas são. Assim como Deus também nos vê como as crianças, né? Que somos filhos dele, nos vê como eternas crianças, como eternos filhos, que nós temos virtudes, muitas virtudes. Só que muitas vezes nós nos deixamos nos abater, nós vamos apagando a nossa chama, o nosso brilho com um pequeno defeito. Com todo respeito à evolução de cada um, mas eu não vejo na nossa casa de oração e em outras casas de orações aqui em Campo Grande, espíritos de luz evoluindo ali, missionários. Nós sabemos que existe no mundo, mas são pouquíssimos. O restante da população está no mesmo barco. Um estão sentados um pouquinho mais na proa, mais lá na ponta do barco, né? Outros estão sentados mais lá na popa, na traseira do barco. A grande maioria está no meio. Mas nós estamos no mesmo barco, no mesmo caminho, no mesmo sentido. Nós vamos descer, agora que chegar na Terra Prometida, entre aspas, né, alusoriamente, nós vamos chegar lá. Uns descerão primeiro, outros relutarão em não descer, ficar naquele conforto ali do barquinho, sabe? Outros relutarão e deixarão outros passar, mas vão ficando. Mas todos nós vamos descer, todos nós vamos crescer. Então, é muito importante, né, como o Adão sempre tem falado em suas lives, que nós deixemos, né, essa luz interior, deixemos Cristo brilhar dentro de nós. Vamos deixar que ele floresça a cada dia dentro dos nossos corações. Que eu floresça onde eu fui plantado. Que naquele momento ali eu dei o meu melhor. Se eu estou conversando com um irmão atendendo, que naquele momento ele tenha 100%, 1000% da minha atenção. E não aquele, só um minutinho, ô, fulano, então, que a gente vê muitas vezes, meus irmãos. Você não está atendendo ninguém, nem aquele um e nem aquele outro que estava dizendo. É como você vai numa loja comprar um sapato, uma calça, uma roupa, tudinho, o vendedor fala, que bom você está aqui, te acolhe, tal, tudinho e tal. Aí você começa a falar assim, olha, eu estou procurando uma camisa assim, assim, assada. Aí passa uma pessoa, assim, só porque... Ô, meu irmão, você já pode ir olhando que já eu falo com você. Nós, a nossa casa de oração, não temos que fazer isso aí. Você está atendendo, tem outro irmão que vai atender aquele outro que está chegando ali. Mas dê o seu melhor naquele momento. Dê o seu máximo ali naquele momento. E é assim que nós temos que nos portar. É necessário que se sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, não tendem a fazer o mal, porque árvores ruins dão frutos ruins. É preciso, pois, entender com essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição e dos homens, e não que exista para eles a obrigação de praticá-lo. Então, nós não somos obrigados a praticar o mal. Nós
praticamos pelo nosso livre-arbítrio, é uma opção nossa. Onde está escrito que Deus falou que nós temos que praticar o mal? Ah, mas a pessoa me feriu, João. E eu não levo desaforo para casa, eu não consigo ficar com a coisa entalada no meu pescoço, na minha garganta. Eu tenho que colocar isso para fora, eu tenho que falar a verdade para aquelas pessoas. Mas verdade para quem, meu irmão? Verdade para quem, cara pálida? É a sua verdade, não a do outro. Você vai ficar remoendo essas dores, esse mal, essa injustiça, esse escândalo que praticaram contra ti, a vida inteira. E o outro vai continuar feliz, bonito, belo e saudável, vivendo a vida. Como fala um provérbio chinês, né? Enquanto a carruagem passa, os cães ladram. E essa é a grande verdade. O cachorro fica latindo 3 horas e você já está lá do outro lado da cidade. E ele está ali latindo ainda. Para quem? Para quê? Ninguém sabe. Então vamos inverter esse espaço, sabe? Perdoa. Faz uma ressignificação dentro do seu coração, faça uma reanálise, se visualize, se coloque naquela posição. Por que aquele irmão, naquele momento, se comportou daquela maneira com você? Tente entender, tente se colocar no lugar dele, para que você possa realmente perdoá-lo de coração. O perdão não é simplesmente eu esquecer o fato, porque graças a Deus, a grande maioria que estão ali na nossa casa, ninguém tem Alzheimer. Então a gente não tem como esquecer. Mas perdoar significa eu amar aquele irmão que me ofendeu. E realmente a hora que eu amo, no sentido daquela palavra do amor crítico, o que acontece, eu perdoei e realmente ali eu estou crescendo a partir daquele momento. Ah, mas porque você não sabe o tamanho da minha dor, João. Com certeza, eu não sei mesmo. Mas eu tenho certeza, se você ficar remoendo, carregando essa cruz, carregando essa mala de pedra, você não vai sair do lugar e vai ficar sofrendo a vida inteira. É difícil, muito difícil. Sabe, mas nós temos que começar a tentar. Nós temos que dar o primeiro passo. O importante é que nós tenhamos o discernimento, a humildade de reconhecer e dar o primeiro passo. Não ficar praticando o mal, trocando 6 por meia dúzia, trocando chumbo, igual falando, trocando chumbo de um lado do outro. Ou como eu li esses dias, né? Se a gente fosse levar pelo menos metade da lei de Italião, né? Olho por olho, né? O mundo já estaria cego. Ceguíssimo. E banguelo também, que seria olho por olho, dente por dente, né? Então, nós estaríamos... Que mundo nós estaríamos vivendo hoje? Sem nenhuma evolução, sem nenhum crescimento. Estaríamos na barbárie ainda. É necessário que se sucedam os escândalos, pois os homens estão lutando, estão em expiação na terra. Pune-se a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos males acabam por compreender. E somente depois que estiverem cansados de sofrer os seus efeitos, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, desculpe, serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. É assim que Deus faz surgir o bem do mal, e que os próprios homens tiram o ensinamento das coisas ruins e desagradáveis. Então, veja só, é necessário que se sucedam escândalos, pois os homens estão em expiação aqui na terra. Todos nós, sem exceção, nós, durante todo o dia, nós passamos por inúmeras provas. Em algumas nós saímos vitoriosos, passamos, né, somos aprovados naquela prova. Outros, nós vamos entrar numa recuperação que está ali, dá para voltar, e uma grande parte nós somos reprovados.
numa grande parte nós somos reprovados. Te digo com certeza que são essas provas, são essas provações, essas expiações que nós estamos passando, que nos fazem crescer, que nos fazem ir para frente. Porque toda vez se eu for ficar me moldando somente nas minhas vitórias, na minha alegria, momentânea, o que acontece? Eu vou ficar estacionado. Eu vou ficar ali no regozijo daquela alegria, daquele momento, que ele é efêmero. Ele vai passar. Ele não vai durar a vida inteira. Ele não vai durar a eternidade. Vou ter lembranças desse momento feliz? Sim, com certeza. Assim como você o terá dos momentos tristes que você teve. Mas você verá, se você tiver humildade suficiente, né, e resignação e discernimento para compreender a prova da qual você foi submetido, desculpem, da qual você foi submetido e não foi aprovado, e você cresceu muito a partir daquele momento. Quantas vezes às vezes você está conversando com uma pessoa, ela fala assim, nossa, fiz uma avaliação, eu tive um sonho, eu tive um insight e tal, do que eu era 10 anos atrás, 15 anos atrás, e a pessoa que me tornei hoje. Isso não é vaidade, isso não é ser egocêntrica. Ela está reconhecendo que ela foi um ser muito ruim lá atrás, né, que tinha mínimos defeitos, mas que ela está conseguindo, ainda tendo defeito, está procurando nos caminhar, e ela já conseguiu melhorar bastante. Essa pessoa que faz isso, não quer dizer que ela esteja puro, que esteja na luz. Não, muito pelo contrário. Ela tem muitos defeitos para melhorar, mas ela está muito melhor daquele vaidoso, daquele que olha o passado, daquele orgulhoso, e que só fica baseado naquele passado medíocre que teve lá atrás e que não aceita as suas dores, não aceita as suas derrotas, não aceita as suas provações para poder crescer. Então, essas provas, essas expiações a qual a gente, né, que vem através dos escândalos que nós somos submetidos, são para o nosso crescimento, são para o nosso aperfeiçoamento. Como fala o ditado popular, aceita que dói menos, meu irmão. E eu te digo com toda franqueza, com experiência própria, né? A partir do momento que nós aceitamos aquele problema, que nós aceitamos aquela dor, ela não vai ser extirpada, ninguém vai tirar da sua vida, mas você terá uma outra visão daquele momento que você está vivendo. Disso você pode ter certeza. E a hora que você muda o seu ponto de vista, que você muda a sua ótica, o seu modo de encarar o problema, você cresce. As soluções se apresentam. Aquela cortina que estava vedando, que não estava deixando a luz entrar no seu quarto, que você abre, né? As coisas, o quarto começa a se iluminar, a sua vida começa a se iluminar, as oportunidades começam a aparecer, as soluções começam a aparecer no seu dia a dia. Então, é muito importante nós fazermos isso no nosso dia a dia, na nossa vida, todo santo dia. Assim como é importante a gente agradecer pelaquela oportunidade do novo amanhecer, quando levantamos. Agradecer durante o dia, pelo dia que nós estamos tendo, pelo esse calor que está tendo aí, que nós reclamamos, só reclamamos, tá certo? Agradecemos durante a noite, na hora que nós vamos dormir, pedindo a proteção divina e maravilhosa para que a gente possa estar trabalhando em campos, né, ou sendo levado em lugares onde a gente possa evoluir, receber bons ensinamentos. Agradecemos pelo dia que se finda e pelo dia que nós teremos amanhã. Quantos de nós fazemos isso? São atitudes simples, que só depende de você, de nós, de mim, né? Só depende da gente. E nós protelamos isso aí, procrastinamos cada vez mais, né? Vamos enrolando, jogando para frente e não fazemos. Mas ai daquele por quem vem os escândalos, ou seja, o mal é sempre mal,
Portanto, aquele que serviu de algum modo para o instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais faz do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É desse modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição para uma aprovação de um pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho e que fez o seu pai sofrer, e que está sofrendo como se fosse uma pena de talião. Mas o filho não terá desculpas para proceder assim, e por sua vez poderá ser castigado tendo os filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Então, tudo na nossa vida tem um motivo. Tudo na nossa vida tem um propósito. Os filhos que nós temos hoje, os amigos, né, os nossos companheiros, companheiras conjugais, né, nossos amigos, né, companheiros de trabalho, de grupo de corrida, de esporte, qualquer lugar, todos nós somos predestinados a estarmos juntos naquele momento, para aquela celebração, para aquele encontro naquele momento. E digo mais, na nossa casa, na nossa igreja doméstica, no nosso lar, é onde nós temos as maiores provações de encontro reencarnados. Porque lá no centro eu sou bonzinho, eu sou atencioso, eu sou educado, eu sou gente boa. Mas e o déspota que habita dentro da minha casa, dentro do meu coração, com os meus familiares? O carrasco que eu carrego escondido dentro de mim. Mas por vez ou outra eu deixo transparecer e toda a minha maldade, toda a minha ruindade, né, toda a minha avareza, todo sentimento ruim que eu tenho, eu deixo ele brotar e jorrar com toda a força. Então, às vezes nós temos que ter essa consciência e enxergar isso aí. Por que eu tenho um filho desse jeito? Por que eu tenho uma esposa dessa maneira? Por que eu tenho uma esposa, um esposo que tem esse comportamento? Por que eu traio? Por que eu não traio? Por que eu sou traída ou traída? Todos nós temos culpa na mesma moeda. A moeda tem duas faces, né? A cara e a coroa não tem jeito. Não tem outra opção. Então nós temos que estar sempre procurando nos centralizar, nos harmonizarmos com nós mesmos, com o nosso interior, com Deus, com toda a espiritualidade, com todo o nosso... invocando a proteção do nosso anjo de guarda todo dia, a todo momento, para que ele esteja sempre junto da gente, nos conduzindo, nos intuindo com a sua proteção divina e maravilhosa, para a qual ele foi designado e assumiu um compromisso para conosco. Então, encerrando, era isso aí mais o que eu tinha para partilhar com vocês, procurando não me alongar muito, e estou aberto aí, nós estamos abertos aí à troca de ideias, a participação de todos vocês. Gratidão pela atenção e por estarem aqui presente, partilhando com a gente esse momento. Gratidão a todos.